Bom, nós queríamos explicar de uma maneira técnica o que é que aconteceu com o julgamento daquelas pessoas acusadas de terem participado do massacre do Carandiru, né? Eu me lembro bem, estava trabalhando aquele dia de manhã, quando aconteceu, e acompanhei o trabalho dos meus colegas na apuração daquela catástrofe. Mas era uma questão de ordem técnica, por isso nós convidamos aqui um especialista em direito penal, Dr. Euro Bento Maciel Filho, que gentilmente está aqui conosco. Euro, boa noite. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, Euro. Boa noite, eu que agradeço. Euro, qual foi tecnicamente a questão? Vamos lá. Os desembargadores estavam julgando um recurso de apelação dos réus. Ou seja, foram eles condenados em primeira instância no tribunal do júri e apelaram para tentar, não digo reverter o julgamento, mas talvez ter direito ao novo julgamento. Por que não reverter? Porque nos casos que tramitam pelo rito do júri, que é o caso de crimes dolosos contra a vida, existe o princípio da soberania dos vereditos. Ou seja, a decisão proferida pelo tribunal do júri, ela não pode ser integralmente reformada no tribunal, mas pode ser anulada. Como, por exemplo, no caso que eles reconheceram que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos. É um dos fundamentos dos recursos de apelação nos casos do júri. O que aconteceu? Essas apelações subiram ao tribunal e ontem foi o julgamento. Daquilo que foi noticiado, daquilo que eu já li, o relator, né, que então é aquele desembargador que analisa o processo primeiramente, que dá o voto, que tem a função de realmente, vamos dizer, iniciar os trabalhos da votação, né, o entendimento dele foi até um pouco além daquilo que eu considero, digamos, normal nos casos de apelação de rito do júri. Mas ele entendeu que houve vício no processo ou não? Então, aí é que está. Enquanto todos os 3 desembargadores que votaram enxergaram o mesmo vício de uma forma geral. Qual vício? Houve 111 mortes. Isso. Mas eu não consigo imputar a nenhum dos PMs acusados a morte de nenhum daqueles 111. Ou seja, ninguém sabe quem matou quem. Exatamente. Né? Houve um tiroteio, talvez tenha realmente ocorrido excessos, é bem capaz, é bem provável, mas eu não sei quem se excedeu, quem atirou, quem matou fulano, quem não matou atirou. Beltrano e quem não atirou. Então, não sei, porque a prova pericial de balística, feita lá há 20 e tantos anos atrás, foi muito deficiente, muito fraca. E não conseguiu fazer esse liame, esse nexo. Ou seja, você não sabia de que arma partiu o tiro. Exatamente. Você sabia de quem tinha a arma. Exato. Porque, obviamente, o policial tem a sua arma. Há informes que os presos também possuíam armas. Os presos também? E teoricamente, os PMs alegam que eles revidaram. Daí o desembargador relator ter entendido que houve legítima defesa, para absolver todo mundo. Eles foram absolvidos? Pelo relator, sim. O desembargador relator, na análise do voto dele, ele entendeu que esses vícios conduziam a uma legítima defesa. E concedeu habeas corpus de ofício para absolver todo mundo, todos os PMs. Aí que surge a perplexidade. Sei. Porque, em tese, ele não é o juiz do júri, ele não é um jurado, ele não poderia ter feito isso. Daí, então, é que os outros 2 desembargadores que votaram divergiram do voto do relator e entenderam, não dá para absolver, vamos anular, para que o novo júri seja realizado. Então, por 2-1... Exato. Vai ter um novo júri. O processo foi anulado, todos os julgamentos perante o tribunal do júri foram anulados. Nossa, então, tudo volta para a primeira instância de novo para que novos julgamentos sejam feitos. Mas novas provas serão coletadas ou não? Ou poderão ser? O ideal é que os vícios apontados sejam consertados agora. O problema é que faz 20 e tantos anos. Essa prova é praticamente impossível de ser feita hoje. E mais, como a decisão não foi unânime, cabe ainda outro recurso no próprio Tribunal de Justiça, que é o embargo aos infringentes, por meio do qual a defesa poderá pleitear que os demais desembargadores que não votaram, que a Câmara tem 5, votaram 3. Votaram 3. Então ainda há 2 que não participaram do julgamento de ontem. Então a defesa pode, por meio desse recurso tecnicamente chamado de embargo aos infringentes, tentar que o voto do relator que absolvia prevaleça.
Se os outros dois votarem favoravelmente ao relator. Sendo que os dois que já votaram podem reformular o voto. Também. Os 3 que já votaram, assim dizer. Quanto tempo leva isso? Nós já estamos falando de 23 anos que isso aconteceu. Os embargos infringentes, eu acredito que, teoricamente, como vai ter que ser designado um novo relator dentro dos 2 que não votaram, mas acredito que talvez até esse ano saia uma decisão, início do ano que vem. Uma vez não demore tanto. Agora, o problema são novos plenários lá na primeira instância, novos julgamentos. Isso talvez demore um pouco. Agora, Euro, quando a gente, explicando você como tecnicamente, e nós estamos falando só tecnicamente aqui, isso não pega, a população não sente o impacto nisso? Os caras morreram, houve julgamento, aí você começa a protelar e vai 23 anos depois. Então. Aí não pode começar do zero, porque onde é que eu vou arrumar as provas? Se não teve prova, como é que nós vamos arrumar as provas? Até para inocentar. Sim. Ou para condenar, mas que a coisa andasse. Então, o problema é que no processo penal, no direito penal, nós temos aquela máxima do indúbio pro réu. Ou seja, havendo dúvida, não sendo possível, com certeza, identificar quem é o autor do crime, vamos assim dizer, no caso falamos de homicídios, né, no caso específico, eu não posso condenar. Quer dizer, eu não posso condená-los coletivamente? Não. Não? Não. A responsabilidade penal, eu costumo dizer para os meus alunos, é como um cartão de crédito, ela é pessoal e intransferível. Só responde pelo crime quem deu causa ao delito, quem efetivamente praticou a conduta. Não é simplesmente por estar lá... Não pode haver uma sentença só para todos, aqueles que são acusados. Não, tenho que... Dentro do ideal, eu tenho que identificar a conduta de cada um para que cada um seja responsabilizado por aquilo que ele fez. Entendi. Esse é o ponto. Caramba. Agora, uma coisa que eu acho importante. Claro. Uma coisa é a responsabilidade individual de cada policial militar que entrou dentro do presídio, Sim. que eu apuro criminalmente. Outra é a responsabilidade do Estado por uma indenização com relação às famílias, que é uma questão cível. Né? O fato dos PMs serem absolvidos, sobretudo... Não isenta o Estado? Sobretudo se for por dúvida, não isenta o Estado do pagamento dessas indenizações. Eu tenho 111 mortos. E da forma como tudo aconteceu... não vou aqui afirmar, né? Não seria leviano da minha parte, que eu não conheço o processo a fundo. Mas tudo leva a crer que tivemos excessos, que excessos foram cometidos. E quem é que responde por esses excessos, civilmente falando? Podem até ser os PMs, mas também o Estado. Estado, tá. Euro, vamos continuar a nossa conversa aqui, Santinho. Muito obrigado. Olha, e aí, ficou bastante claro, acho que a explicação ficou muito clara. Professor Euro, né, explicando aqui para a gente poder entender bem. Entendeu isso? Mas ficou claro, né? Vamos ver o que vai dar. Como vai ter a votação dos demais desembargadores da Câmara, logicamente, assim que tiver, a gente volta a informar você, para você ir acompanhando de uma maneira bastante clara. O advogado Euro Bento Marcel Filho, especialista em Direito Penal. Euro, você dá aula aonde? Na Unip. Na Unip, professor da Unip. Professor da Unip. Na área, no curso de Direito Penal. Direito Penal lá. Queria aproveitar e te perguntar o seguinte em relação ainda a esses acontecimentos como um todo. Essa lentidão, há forma de se acelerar isso? Então, não se pode julgar ninguém sumariamente. Exato. Não é verdade? Sem direito à prova, está direito... Agora, do outro lado, a coisa se perde ao longo do tempo. Lembra aquele senador lá em Brasília, o Luiz Estevam? Ficou 28 anos sendo julgado. E recurso em cima de recurso para depois ser colocado na cadeia? Eu, particularmente, eu tenho uma visão, nas tais 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público, contra a corrupção lançadas pelo Ministério Público Federal, que, na verdade, não são medidas contra a corrupção, mas é para reformular o sistema como um todo, né? E eu critico a todas as 10 medidas. Por mim, nenhuma delas deve passar. Mas, em especial... eles propõem ali a mudança do sistema recursal, do sistema de nulidades. E o que acontece? Na visão do Ministério Público, justiça rápida é justiça justa. Não necessariamente. Só que eu não concordo com essa afirmação. Não é a rapidez da justiça que vai levar a um julgamento realmente justo, mas sim o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. É natural dos seres humanos, independentemente de ser ele um cidadão de bem ou um bandido, mas é natural do ser humano não concordar com uma decisão que lhe foi desfavorável. Daí o direito ao recurso.
Não é? O fato, o que atravanca, o que atrasa o julgamento dos recursos, o julgamento dos processos, não é tanto o número de recursos. E o que é? É justamente não só a burocracia interna do Poder Judiciário, mas principalmente a falta de estrutura. Eu não posso admitir que um recurso, às vezes, demore 3, 4 anos para ser julgado num tribunal. Esse é o problema. Ou seja, ele entra na fila lá. Entra na fila. É claro que casos, processos de réus presos têm andamento mais rápido. Então, mas não tem um excesso de recursos também? Talvez a gente possa consertar um pouco milhares isso. de recursos para serem julgados, o que o juiz vai fazer? O que o desembargador vai fazer? Até concordo que a gente pode talvez consertar um pouco esse sistema recursal, mas não é acabando com os recursos, né? Ou quase que aniquilando os recursos. Por exemplo, na proposta do Ministério Público, eles querem acabar com os recursos de embargos infringentes. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que os recursos estão lá, temos previsões legais, talvez a gente possa impor algumas barreiras. Mas não diminuir a oportunidade recursal. O que eu tenho que melhorar é a estrutura do Poder Judiciário como um todo. Faltam funcionários, falta estrutura, faltam computadores. Aí, aqui em São Paulo, pelo menos em outros estados, está sendo implementado o processo judicial eletrônico. Mas, invariavelmente, o sistema fica fora do ar, cai o sistema. Então, existem N falhas de estrutura. E onde são os gargalos? Faltam juízes, faltam juízes. Às vezes... Porque também não adianta ir muito rápido o processo, ele não tem quem julgue. Exato. Exato. Existem concursos da magistratura que tem lá um X número de vagas. Às vezes, por deficiência técnica dos candidatos, esse X número de vagas não chega nem a ser preenchido. É verdade. Esse que é o ponto. Então, faltam juízes, né? Faltam serventuários, funcionários do Poder Judiciário. Existem varas, sobretudo no interior do estado de São Paulo, que tem 2, 3 funcionários para não sei quantos mil processos. A coisa não vai andar. Agora, a culpa é do réu que recorre? Não é. Euro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Até logo. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado. Aí está o doutor Euro, professor universitário, professor da Unip, né, conversando aqui conosco e fazendo com que a gente possa entender tanto a questão lá do tribunal, como você viu, como outras questões também, que aliás já foi alvo aqui de várias participações dessas 10 propostas feitas para acelerar os processos. Estamos fazendo crítica, como ele fez agora, e tem todo o direito de fazer. Para isso é que a gente traz aqui, né? E para isso que a gente diz no começo do jornal que nós respeitamos a opinião de todos que tem aqui, para a gente ir formando opinião a respeito de tudo isso. Em 40 segundos a gente volta.